Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Liderança em Pauta, um podcast, videocast, onde eu entrevisto pessoas incríveis, com muitas experiências, muito conteúdo, que ensina muito para a gente, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. E no episódio de hoje, eu estou recebendo esse meu amigo, Ricardo Virkert. Que prazer, que honra, que maravilha. Bom demais estar aqui, Claudinha. Ai, gente, olha, o Ricardo, ele foi executivo de carreira durante muitos anos em grandes empresas, atua até hoje também no mundo corporativo como conselheiro, mas ele fez uma coisa que muitas vezes as pessoas que estão no mundo corporativo pensam. Ele virou empreendedor e empresário, né, criando cavalos. E ele tem um Aras, o Aras 8 Virtudes, né? Então, assim, é uma história fascinante e não podíamos, então, deixar de contar para a nossa audiência, né? Ricardo, aqui a gente sempre começa com uma pergunta que é o seguinte: eu acredito que ninguém veio no mundo a passeio, todo mundo vem para a Terra com um propósito, uma missão. A pergunta para você, primeira, é: o que você acredita que é o seu propósito na Terra? Claudinha, desde ontem eu comecei a me preparar para responder essa pergunta, que eu sabia que era a abertura. Eu ensaiei umas 15 respostas, eu não sei qual que eu vou usar agora, né? Mas acho que aqui as coisas fluem com facilidade e bem inspiradas pelo astral. Então vamos lá. Eu acredito que sim, o propósito vive com a gente, está dentro de nós, mas a gente não sabe. A gente vem criança, a gente vai passando por várias etapas da vida, né? E se eu pudesse sintetizar, né, o propósito, para mim, define aí. Estou pensando nisso desde ontem, tá? Define de uma maneira simples. É você viver em conformidade com os princípios e valores da sua educação, da educação que você recebeu, e você ter a sensação de que você está realizando todo o teu potencial, você está conseguindo ser o melhor de si todo dia. E quando eu pensei, essa era uma das respostas, falei, essa até que fica mais ou menos sintética, em uma frase, rapidinha, e me veio à cabeça o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Bernardinho, para mim, é uma das grandes referências de liderança, já que é o tema do nosso papo hoje, né? E eu me lembro que eu adorei o livro Transformando Suor em Ouro e comprei vários exemplares e distribuí para pessoas que eu achava que podiam se beneficiar daquela ideia. Você não tem que ser melhor que ninguém, você tem que ser o seu melhor todo dia, né? Eu acho que esse é o propósito, né? Agora, o seu melhor fiel aos seus princípios, ao que você recebeu de educação na sua casa, na escola, nos ambientes que você escolheu frequentar, né? Tem uma coisa que é escolha, que eu acho que pode ser papo ao longo da nossa conversa hoje, assunto, né? Escolhas fazem toda a diferença, né? Sim. Então, você não tem consciência do propósito lá no início da... Não tem. Nasci, qual é o meu propósito, né? Você vai vivendo a vida, né? Mas é isso, a cada dia é o melhor dia do mundo, hoje é o melhor dia da minha vida, amanhã será o novo melhor dia da minha vida. Então, o meu propósito é fazer desse dia o melhor que eu posso fazer, né? Gente, eu conheço o Ricardo, eu acho que há uns 30 anos, 25 anos, por aí. Pô, desde a década de 90. É isso. E talvez você seja uma das pessoas que eu, na minha vida corporativa, tive o privilégio de conviver mais fiel a discutir isso, né? O que são os seus princípios e buscar essa, eu diria, consistência e essa aderência mesmo do que você escolhe com o que você tem dentro de você como valores, como princípios. Perfeito. E aí eu acho que é muito legal, como você hoje é um criador de cavalo, está no Aras, empresário, né? Também mexe com café, e você passou por grandes empresas, eu acho que é muito bacana que você pudesse compartilhar um pouco da sua trajetória profissional. Ok. Que bom, que legal essa pergunta. Os meus filhos falam assim, papai, vai direto ao assunto. Eu tenho uma necessidade, de contextualizar, né? Então, essa história começa na infância, né? Não tem? Mas eu consigo contextualizar de uma maneira rápida, linha do tempo, assim, direta, tá? Sempre gostei de cavalo desde cedo, 5 anos, 10 anos, tal. E tive bons contatos com o cavalo, assim, nessa fase, até adolescente, até uns 15 anos, né? Então, isso já era algo seu ou era um negócio de família? Não era de família, assim, a família do meu pai é do interior de São Paulo, meu pai era nascido em Guaraci, minha avó em Olímpia, né? E a família do meu avô materno, que veio do Piauí, do Maranhão, tinham uma fazenda em Araruama, região dos lagos, lá no Rio. E eu passei a minha infância, meus primeiros 10 anos da infância, todas as férias, né, no que era um desmembramento daquela fazenda. Certo. Então, o contato com o meio rural era esse, pelos dois lados da família. Mas ninguém mais tinha uma fazenda produtiva, operacional, né?
Mas nós frequentávamos outras fazendas de amigos e tal. Tinha a mãe de uns amigos que ela falou para minha mãe uma vez que os meninos, meu irmão e eu, éramos boas pessoas, educados, que ela fazia muito gosto na amizade nossa com os filhos dela. Mas o Kiko, para quem não conhece, era meu apelido na infância, né? O Kiko era um pouco criativo demais, né? E eu acho que se eu visse um dos meus filhos fazer o que eu fazia a cavalo naquela fase, eu infartava, né? Porque eu era realmente criativo e eu adorava passar o dia com o cavalo. Você já tinha isso, então. E assim, para não ter conflito, era uma fazenda que estava focada em estruturar o seu negócio de gado leiteiro e tal. Então tinha uns cavalinhos lá e ninguém ligava para ele. Então não tinha cela. Mas você estudou agronomia, algo assim? Vou chegar aí. Na linha do tempo, que eu já estou aí na minha adolescência. Calma aí. Mais uns 3 anos eu chego no vestibular. Mas eu queria andar a cavalo e falei, pô, aí vai ficar brigando, essa cela é minha. Eu comecei a andar a cavalo sem cela, né? E eu me sentia muito à vontade sem cela, muito equilibrado na cela, e eu sumia no mundo, passava o dia. E era com calça jeans, de noite você tirava a calça, punha ela em pé, ela ficava paradinha, porque o suor do cavalo aqui na parte interna das pernas secava e ficava durinha, né? Olha. E eu amava aquilo ali e tal. Até meus 15, 17 anos ali teve um corte, né? Aí eu queria estudar agronomia. E passei 2 meses brigando com meu pai na mesa do jantar. Papai falava que a agronomia era profissão de rico ou filho de fazendeiro. Que, porra, não era o nosso caso, então eu ia morrer de fome, a agronomia não era indicado. E, porra, jovem de 16 anos briga com o pai. Eu passei 2 meses brigando com ele. Quando eu estava quase convencendo a ele, ele veio dizendo, olha, eu acho que eu estou defasado, né? E, de fato, é o que a gente vê no agronegócio brasileiro hoje. Né? O agronegócio brasileiro tem um potencial incrível, vai se desenvolver, vai precisar se profissionalizar e vai ter demanda por bons profissionais. Né? Sim. Aí eu que amarelei. Aí, na época, eu estava com 16 para 17, já namorava a Denise, que é minha esposa desde então. Né? Eu brinco que faz 145 anos que a gente está junto. Né? E amarelei e tal, mas cheguei a visitar a Exalc em Piracicaba, sim, fiquei bem inclinado, acabei indo fazer engenharia. Era minha zona de conforto, né? Porque no colégio eu sempre tive mais facilidade nas exatas, né? Eu vou contar um breve episódio que eu acho que ele faz parte do contexto para coisas que podem vir na conversa mais tarde. Me lembro de uma aula de matemática no 3º ano, né? No ano do vestibular, né? E que a turma estava fazendo uma zona daquelas, eu entre eles, sentava lá no fundo da sala tocando uma zona, e o professor ficou bravo, né? E falou, olha, vou botar um problema aqui no quadro negro, né? No Rio a gente chama de quadro negro, não é lousa, né? E vocês não estão liberados enquanto não resolver isso. Pô, ele é um problema totalmente conceitual, né? Que era para ver se você entendia a matéria, não era só fazer os exercícios de maneira mecânica, mas era entender, né, de que estamos falando, né? Qual é o conceito. E eu resolvi aquilo, levantei o dedo assim, porra, lá do fundo da sala, um dos bagunceiros, né? Eu fui lá, resolvi, ele falou, tá certo, pode ir embora. Pô, a turma me jogava para cima, eu virei o herói da turma daquele. Era a minha zona de conforto. Né? O raciocínio lógico. Aliás, a matéria chamava-se lógica. Né? Era a minha zona de conforto. Eu fui fazer engenharia por causa disso. Era onde eu navegava com mais facilidade. Onde é que eu tinha dificuldade? Em história, geografia, português. Era as minhas áreas. Então, eu fui fazer engenharia. Cursei engenharia civil na UFRJ. Curti o curso, foi legal. Teve uma matéria que hoje existe até como especialização, na época era só uma matéria chamada Engenharia Ambiental, foi a que eu mais gostei. Né? Eu virei o monitor da turma, representante de turma, o sombra do professor. Tal. E hoje tem a especialização, sim, hoje você pode se formar em engenheiro ambiental. Né? Sim. Naquela época não, era só uma matéria, eu adorava. Então assim, esse meu lado sempre me acompanhou, né? Esse lado de gostar da natureza, dos bichos. Na época eu pensava em casar, assim... Casar, para mim, o sonho de consumo era, pô, a gente casa, vou morar em Visconde de Mauá, andar descalço, tomar banho de cachoeira e criar escargot. Né? Assim, era um negócio assim, isso é o maior barato do mundo. Né? Pô, achava Visconde de Mauá. Passei minha lua de mel lá, né? Que verde para todo lado, Mata Atlântica exuberante, cachoeira que eu adoro. Então, eu sempre mantive esse lado, mas tinha um lado... que eu navegava bem, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, né? Uhum. Pô, né? Papai dizia, ó, vê lá, que você faz alguma coisa boa, precisa arrumar um bom trabalho para você ter sucesso na sua vida profissional. E isso foi acontecendo. Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei em dúvida se eu começava a trabalhar logo ou se eu ia para o mestrado. Apareceu uma oportunidade bacana na época. Arthur Andersen estava chegando no Brasil. Olha. Pô, era extremamente sedutor, glamouroso. Os caras chegavam ali com aqueles ternos
alinhados. Então, fazia uma palestra na faculdade, você falava, uau, pô, quero ser igual a esses caras aí. E no primeiro mês você vai para Chicago, né? Vai fazer 30 dias de curso em Chicago. Pô, eu entrei no processo seletivo e passei. E, ao mesmo tempo, uma amiga da minha sogra, que era muito conectada ao mercado de trabalho e tal, ela falou, olha, um perfil profissional muito valorizado é o cara que tem a sua formação técnica, engenheiro, mas que faz um mestrado em administração, porque você amplia e tal. Isso. E aí eu entrei no processo seletivo do COPEAD, no Rio, para o mestrado, e passei também. Fiquei numa dúvida. Pô, agora, é uma dúvida boa de ter, né? Quando você tem duas boas escolhas para fazer. Olha as escolhas de novo na nossa conversa, né? E eu realmente tive dificuldade. Então, eu adotei a seguinte técnica. Eu falei, vou conversar com a Cláudia Elisa hoje. Ela fala para eu começar a trabalhar logo. Aí eu ia e defendia o mestrado. Ficava conversando com você. Não, mas o mestrado é mais interessante. Entendi. Aí eu ia conversar com o Matheus ali e falava assim, Matheus, porra, estou a fim de entrar no mestrado, eu acho que estudar mais vai completar. Não, o cara começa a trabalhar logo. Então eu ficava exercitando os dois lados da moeda, né? Para ver o que vinha. E fui fazer o mestrado. Entrei no mestrado, cabeça de engenheiro, né? Onde é que eu navego com conforto? Na parte numérica, então o que eu vou fazer? Vou fazer finanças, vou fazer operações, vou fazer controle, vou fazer planejamento estratégico, eu vou fazer coisas que são do mundo de um cérebro cartesiano, né? E aí teve marketing, comportamento do consumidor. Eu falei, porra, que matéria legal, tal. Essa semana eu lembrei muito da professora Heloísa Leite, né? Por outros motivos, né? Lembrei muito dela, que ela foi uma marcante na minha vida. E depois fui fazer matéria de recursos humanos, comportamento organizacional. Falei, pô, eu gosto de comportamento, cara. Comportamento do consumidor, comportamento organizacional, estudar psicologia, filosofia, sociologia. Você vê coisas que, durante a minha vida até então, pô, eram desconhecidas. Eu não tinha nenhuma afinidade com aquilo. Eu comecei a gostar. Aí fiz o mestrado inteiro. No segundo ano, você escolhe as matérias. O primeiro ano é um currículo unificado, todo mundo faz tudo. E no segundo ano, você escolhe. Eu escolhi todas as matérias de marketing de recursos humanos. Bom, minha carreira profissional, onde nós nos conhecemos, foi marketing e recursos humanos. É isso, você era do marketing, não, Bev? Mas eu era assim, um engenheiro que virou marqueteiro, né? E muito legal, porque dentro, seja de recursos humanos, seja de marketing, você tem várias funções, elas são complementares, né? Então, a história foi essa, da carreira profissional, e a história da Ambev foi uma história... E aí você trabalhou na Andersen, que você comentou? Não, eu fui para o mestrado. Você foi para o mestrado. Eu declinei o convite. Do mestrado, você entrou na Ambev logo, na Brahma? Não, do mestrado eu passei... Foi interessante, eu fui fazer minha tese, né, de mestrado. Pô, o COPEAD é um instituto com ótima reputação e tem linhas de pesquisa muito consagradas, bem desenvolvidas, na linha de finanças, mercado de capitais, operações, né? Estratégia, tudo isso eu gostava, né? Um outro episódio parecido com aquele da aula de matemática. No mestrado teve uma aula, o nome da matéria era análise de decisões, mesma coisa. O cara deu uma prova impossível, conceitual, eu tirei 10. Né? Eu falei, pô, eu gosto desse negócio de análise, eu sou um cara de cabeça analítica, né? Eu gosto de olhar para as questões de diferentes pontos de vista, de compor um cenário mais amplo, tal, antes de sair rápido aplicando fórmula, aplicando receita de bolo, né? Que é muito importante e tem o seu lugar no dia a dia. Né? Mas a verdade é que esse nosso mundo corporativo, cada vez mais, tudo tem que ter os fatos, tem que ter a análise. Né? Talvez antes a gente achava que era só em finanças. Mas hoje, o mundo de marketing, o mundo de RH, são mundos com data analytics por trás, né? Análise de dados. Senão, você toma talvez uma decisão só mais no instinto, que é válido, mas os dados também precisam. Então, eu consigo entender essa sua parte bem analítica. E na Ambev você foi isso, né? Você viveu Brahma também. Você viveu Brahma? Entrei Brahma. Brahma, Ambev. Quanto tempo você ficou lá? 15 anos. 15. Eu fiquei 17. Eu entrei como gerente de produto de outras. Tinha um gerente de produto de Brahma Chopp, que era, tinha um budget maravilhoso e tal. Aí tinha um gerente de produto de Skol, que era o Calainho, que era uma estrela, um cara talentosíssimo. E tinha outras. Outras era a Malte 90, que a análise de decisão era o que a gente faz com isso, né? Malte 90, aí tinha Caracu, Malzibi, Chopp da Brahma, baita de um produto extraordinário, mas assim, era tão bom que não precisava de marketing, né? Se é que isso é verdade. Mas, enfim, logo eu fui trilhando a carreira e fiz muitas coisas lá. A primeira metade em marketing, a segunda metade, eu diria que em gente e gestão, simplificando a carreira.
né? E eu gosto de contar, gente, assim, o carinho enorme que eu tenho pelo Ricardo foi porque quando ele foi... A gente chamava lá dentro diretor de gente e gestão, mas na verdade é uma função de vice-presidente, né? Depois virou, quando virou Embev, o meu cargo virou VP de gente e gestão. VP de gente e gestão. E eu era da área financeira. E em algum momento eu decidi, né, que eu queria ir para a área de gente e gestão, ninguém entendeu. E falei com o Ricardo, ele era o VP de gente e gestão na época. Ele assim, não, Cláudia Elisa, é área de remuneração. Eu, pô, cara, mas não é o que eu quero. E aí eu fiz um negócio que eu não sei se você lembra, né? Eu mandei para você um e-mail, 7 bons motivos para a Cláudia Elisa ser a pessoa de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento. Foi. E aí você pegou esse e-mail, eu não sei nem o que você fez com ele, mas sei que eu fui para lá e ele me deu a chance. Eu sempre gostei de fazer isso. Sempre gostei de aproveitar pessoas com perfis, com habilidades complementares ou que possam trazer um novo olhar para uma área que vai ficando ao longo do tempo meio viciada, meio acostumada com as verdades e com as receitas, né? Que eu diria que é o gerenciamento da rotina. Acho que, puta, por isso eu lembrei da Heloísa Leite, minha professora de marketing, essa semana, da importância da rotina, né? Eu, como uma pessoa que tem vocação para o criativo, para a gente, para relacionamento, sou menos atraído pela rotina. Isso. Não existe vida sem a rotina. A rotina é fundamental. E a Heloísa me falou isso. Eu era um cara de marketing, descobrindo marketing no mestrado, fiz uma prova boa, ela me deu uma nota boa e me fez uma dedicatória, que tinha gostado muito do meu olhar filosófico e tal. Eu fiquei super orgulhoso, né? E aí passou um tempo, ela veio me falar sobre a importância da rotina. Eu falei, pô, aqui tá me jogando assim, água no chope, né, cara? Pô, eu gosto de criar e tal, de fazer projeto e tal, né? Mas a rotina é fundamental. E você tem que ter a sua rotina muito azeitada, muito dominada, para você poder criar, para você poder propor metas e fazer um plano. Aí o meu olhinho brilha, né? Legal, mas se não tem rotina, se não tem controle da operação, da gestão, e hoje em dia se não tem governança, né? Esquece meta, né? Você não vai fazer nada. Enfim. Você sabe que o Abílio Diniz, né, com quem eu tive também o privilégio de trabalhar, ele falava assim, Cláudia, eu amo a minha rotina, porque quando eu faço minha rotina, eu sei que vai sobrar tempo para eu fazer toda uma série de coisas que eu não pensei antes. Exatamente. Então, assim, é muito interessante, porque é o que abre o espaço para o criativo. Então, mas eu concordo com você, quando a gente é mais criativo, a gente gosta mais do tempo livre. A gente acha, né, que tem que não ter rotina, e não é exatamente assim. Talvez menos regras, e talvez assim se sinta mais desafiado, né? Você tem que pensar em alguma coisa que ninguém pensou ainda, você tem que solucionar um problema mais complexo, então precisa ser mais criativo, né? Porque qualquer matéria que você aprenda, isso é típico em matemática, em física, em química, né? O cara dá um conteúdo, você aprende o conteúdo, aí vem os exercícios de fixação. Aí, sei lá, 50% são exercícios triviais, é você repetir a aplicação daquele conceito para firmar, para imprintar aquilo em você. Depois tem 30% de exercícios que a complexidade vai aumentando e tem aqueles 2, 3 impossíveis. Eu gostava desse. Eu passava os outros, né? Mas tem que fazer os outros, senão você não chega naqueles, né? Sim. Você tem que dominar aquela área de conhecimento para você poder agora, dominando o conceito, né? O que está por trás de tudo aquilo, né? Eu adorava deduzir fórmula. Eu não queria aprender a fórmula. Eu queria entender por que a fórmula é essa. Né? Para poder deduzir. Porque aí eu sou dono da fórmula. Eu entendo o que eu tenho que procurar e como é que eu tenho que encaminhar a solução. Né? E aí, cara, como é isso? Sendo alguém que viveu nesse mundo corporativo, que traz esses desafios, né? Essa mudança do terno e gravata para blusa. Até tô adorando, você está de blusa xadrez. Aí só faltou o chapéu de cowboy. Quase tá no carro. Como que foi essa mudança? É fácil essa mudança de uma vida mais corporativa para uma vida de empresário, empreendedor? O que você achou mais fascinante e o que são talvez as dificuldades? Essa é super ampla, tá? Eu diria o seguinte, tem o momento da decisão. Esse é delicadíssimo. Por quê? Porque um ambiente onde você performa bem, você está bem integrado, você confia em quê? Você confia nos princípios, você confia nas pessoas, você está num ambiente onde você confia. Né? Confiança é base de qualquer relacionamento. Exatamente. Confiança é condição sine qua non para desempenho, para performance, para um monte de coisa. Legal. Então, você dizer assim, pô, eu vou sair daqui, é duríssimo. Eu passei uns 2 meses sem dormir, pensando, nem Denise sabia que eu estava virando, né, igual pão na chapa, na cama, para lá e para cá, com a cabeça fervendo ali, até tomar a decisão que talvez aquele ciclo virtuoso, muito bacana, muito gostoso da minha vida,
tivesse chegado ao fim, né? Então eu tomei essa decisão, né? Mas assim, eu não queria sair de uma companhia para outra companhia. Senão eu não queria sair da Ambev nunca, eu queria ficar lá para sempre. Eu gostava daquela cultura, daquelas pessoas, daquele jeito Ambev de ser, né? Eu queria resgatar o meu sonho lá da infância, da adolescência, do mundo rural, né? E aí tem o outro lado da minha essência, né? Você tem esse lado analítico, cartesiano, de navegar bem com números, com pensamento lógico. Tem o lado idealista, romântico, né? Bucólico, e isso era o que estava me chamando naquele momento. Eu fui, comprei a fazenda, aí obviamente eu trouxe a abordagem que eu conhecia, que a gente tem que ter meta. Eu tentei trazer a da rotina, eu fracassei. Porque eu não cuidei dela. Eu coloquei tudo lá e deleguei sem cuidar. Isso não existe, isso não funciona, né? Eu falei, vocês cuidam aí, ó, reuni todo mundo, expliquei como é que funcionava, SDCA, gerenciamento da rotina, 5S, agora vocês cuidam disso aí e agora eu vou pensar nas metas. Eu queria criar o meu projeto lá, né? E isso não funciona, né? E hoje eu tenho desafios a resolver por conta disso. As minhas reflexões de fim de ano, agora você vai guardar o seu lado criativo, suas boas ideias você anota no caderninho e deixa guardado, e você vai ser gestor da rotina, porque hoje está precisando, é o que o momento chama, né? O que o momento pede. Então o desafio é grande. No mundo corporativo, você tem um baita time, você tem uma cultura forte, clara, você tem uma gestão consolidada, que a gente formou ela, né? Ela não era consolidada. Sim. Lá em 91, quando eu entrei, não era aquilo. Né? A gente passou por várias fases. Né? Quem não vai lembrar de Regina Langsdorff, né? Nos ensinando tanta coisa, né? Enfim, a gente construiu aquilo, mas aquilo funcionava pra caramba porque tinha gente boa, né? Primeiro as pessoas, né? Depois o quê? E eu vejo que quando você se vê como um líder meio solitário, você tem menos referências, tem menos delineamentos, e uma mente criativa, e que estava nesse momento de vida, né? Nunca vamos desconsiderar o momento de vida em que a pessoa está. Cara, eu fui para mim tudo que eu queria criar. Até hoje, eu planto árvore para caramba, plantei 10 mil árvores nos últimos anos. Aí eu introduzi a abelha nativa sem ferrão. A criação de cavalos vem por um processo de amadurecimento incrível que chegou hoje no negócio que a gente chama de educação equestre, né? Que é muito mais do que criar o cavalo, criar o animal, né? É o que o cavalo pode contribuir para a gente, né? Então, por exemplo, lá em Amparo, né? Porque eu tive o privilégio de conhecer o espaço dele lá em Amparo. Lá em Amparo, onde eu conheci, você tem o Ar às 8 Virtudes, que é o nome, né? Você tem criação de abelha, você tem criação de plantação de café. Você tem fazenda. Tudo isso. É uma fazenda. Chama Fazenda Palmares. Eu comprei essa fazenda procurando várias fazendas, achei essa. Tá? Essa fazenda é de 1870. É linda, casa linda. Maravilhosa, antiga. E tem muita mata, sempre teve. Tem um relevo acidentado e tinha café lá. Era uma fazenda de café. A estrutura de café já ultrapassada, já precisando dar uma renovada, mas o café estava plantado, estava lá. E eu cheguei e falei, aqui no mínimo eu devo respeito a isso, né? Eu lembro do Marcel, que ele falava, olha, quando você pega uma área nova, né? Os primeiros 90 dias não tome nenhuma grande decisão, né? Primeiro aprende, entende o que aquilo é, como é que aquilo funciona, para depois tomar suas decisões. Eu entrei com isso aí, isso aqui está aqui antes de mim. No mínimo eu devo respeito a isso aqui. Isso aí. E tem uma coisa, e eu fui conhecendo, né? E fui gostando do café. Claudinho, em 2009 nós ganhamos o concurso de qualidade de café no estado de São Paulo, melhor café do estado de São Paulo. Tem um diploma lá, bacana. Aí eu me empolguei, aí não fiz nenhuma conta, né? O cara que sabe fazer conta, não fiz nenhuma coisa. Eu não queria fazer conta, porque eu acho que eu já sabia o resultado da conta. Né? Tá negativo, mas eu quero fazer. Eu quero fazer, né? Então, montei uma torrefação, entrei de sócio numa cafeteria, comecei a tocar o café e aprender muito. Contratei um agrônomo incrível, João Romero, o cara... eu falei, João, eu não quero que você venha aqui dizer o que eu tenho que fazer, eu quero que você me ensine. Então, toda visita sua aqui tem que ser agendada comigo para eu participar do dia inteiro, a gente andar junto à lavoura, a gente conversar sobre os manejos, os tratos culturais e tal. Eu aprendi muito sobre café, e o café é uma bebida incrível e tal. E fomos certificados. Tem uma certificadora europeia chamada UTZ. Ganhamos lá, E para ser certificado, uma das coisas que você precisa ter é um sistema de gestão. Olha, e eu comprei o sistema de gestão da Universidade Federal de Alfenas, lá, uma planilhona, que te dá rastreabilidade de tudo, né? Mas, dentre outras coisas, dá o teu custo.
Aí, um dia eu resolvi olhar, né? Falei, é bom dar uma olhada, né? Só para ver. Porque eu não queria, na verdade. Eu estava vivendo aí, talvez, um sabático. Sem dar esse nome, né? Era uma fase de transição do mundo corporativo. A gente fez isso diariamente, disciplinadamente, controle, gestão e tal. Né? E eu passei essa fase assim, soltão ali, né? Aprendendo, cuidando de coisas novas e tal, e botando minhas ideias para fora. Né? E eu vi que para produzir uma saca de café, uma saca padrão tem 60 quilos, me custava R$670. Aquela saca valia 300. Então eu falei, cara, né? Não fecha, né? Então, ali foi bom, porque, cara, não adianta você ganhar o concurso Melhor Café do Estado, você ser certificado por uma certificadora europeia, né? Por boas práticas, por rastreabilidade, sustentabilidade. Sustentabilidade, eu comecei a questionar eles. Como é que vocês chamam sustentável um negócio que vocês não auditaram o meu custo? Vocês auditaram se os procedimentos são corretos, a gente faz tudo dentro das melhores práticas, aplica boas técnicas, está tudo legal, rastreabilidade, tudo, está tudo aí. Vocês nunca me perguntaram se um pilar da sustentabilidade, que é o pilar financeiro, está ok, e não está, né? E não estava. Então eu fui deixando hoje, o café eu diria assim que é uma homenagem à história do lugar. A história do local. Eu diminui bastante o café, mantive umas áreas de café bem naturais, assim. A gente arborizou, não é sombrear, tem uma diferença técnica que não é para o papo de hoje, mas entre sombrear ou arborizar o café. E aí eu fui transformando muitas áreas de café em áreas de pasto, porque aí tem a ver com o custo da criação de cavalo. Né? Isso. Você tem que dar comida para o cavalo, né? A gente tem uma escolha ali que é cavalo, vida de cavalo. E, assim, de maneira bem simplificada, direta, vida de cavalo é viver solto em grupo. Isso é um cavalo. Cavalo em cocheira não é um cavalo. O ser humano precisa, para sua conveniência, ter o cavalo limpinho, perto e fácil de pegar. Né? Então, não é legal você botar o cavalo numa cocheira isolado. O cavalo é presa na natureza, herbívoro e vive em grupos. E tem uma estrutura social, tem hierarquia, tem um monte de coisa. Aí você isola o cavalo como se ele fosse um indivíduo, confina, tem milhões de coisas para o funcionamento do casco, do sistema digestivo, milhões de coisas, né? Que você, ao tratar o cavalo numa cocheira, dando ração, você está violando os princípios essenciais da biologia. E lá no Aras 8 Virtudes, aliás, por que o nome é Aras 8 Virtudes? Cara, isso aí é o seguinte, eu avisei que eu ia sair da Ambev com bastante antecedência, 1 ano e meio antes, né? E tinha algumas reuniões, já no finalzinho, né, que eram muito longas. A gente entrava na reunião 7 horas da manhã, 7 horas da noite a gente achava que era hora de pedir uma pizza, porque a reunião ainda ia longe. Né? E tinha vários assuntos que, de repente, eu já não tinha nada a ver comigo, ou assim, eu já não ia mais estar ali. Então, eu catei um caderninho assim na minha mochila, né, pus em cima da mesa e fiquei ali rabiscando algumas ideias, alguns conceitos, né? Por que eu quero do cavalo? Por que cavalo? Então, o que eu gosto dos cavalos? Aí eu comecei a pensar. E eu sempre gostei do número 8. Aí virou um pouco de superstição. Eu não sou assim... Mas 8 é um número bom. Aliás, eu adoro. Esse Ele é ano infinito. É um ano 8. A gente está no ano de 2024, é um ano 8. Todo mundo que sabe que eu gosto de 8, eu já recebi várias mensagens. Esse é seu ano 8 e tal. Todo mundo sabe que eu gosto do 8. Aí eu joguei vôlei na infância com camisa 8. Meu aniversário é 24 do 8, 2 vezes 4, 8, 8 do 8. Aí eu comecei... Mas assim, eu não levo isso tão a sério. É mais uma brincadeira. Mas você acaba, na brincadeira, né? O 8 simboliza o infinito, a simetria, um equilíbrio dinâmico, coisas que eu gosto. Né? E aí eu tinha que botar 8 no nome. E o que eu gosto do cavalo? Eu falei, quais são as virtudes de um cavalo? Virtudes. 8 letras, 8 virtudes. Pronto, aí saiu o nome. Nossa! Olha, agora eu tenho que dar nome aos bois, né? Quais são as 8 virtudes? Então, cada uma das letras é a inicial de uma virtude. Né? Então, V é vontade, I é inteligência, R é rusticidade. Então, vontade, inteligência, rusticidade, temperamento, utilidade, docilidade, elegância e suavidade. 8 virtudes. Agora isso aqui vai nortear, esses são os princípios da minha criação, seleção e treinamento dos cavalos. Eu quero que o cavalo possa expressar as suas 8 virtudes de maneira plena. Pronto, essa é a ideia das 8 virtudes. E essas 8 virtudes, porque assim, eu sei que você utilizou o Aras e tudo que você aprendeu lidando com os cavalos, né? Você falou aí já algumas coisas, né? Que para quem não é próximo a esse mundo é bem apaixonante, né? É bem tocante, né? Você tentou trazer isso e você faz trabalhos lá de desenvolvimento humano também, não é? Sim. Isso começou comigo mesmo, né? A gente cria cavalo,
todo ano nasce uma geração de potrinhos. Quando eles estão completando 3 anos, você tem que domar, né? Fazer a iniciação. Eu não sabia domar, né? Chama um bom profissional. Olha as escolhas de novo aí. Faça boas escolhas na vida que fazem toda a diferença na sua vida, né? E eu aprendi, mas era um negócio que durava 1 semana por ano, né? Você domava aquela safra, aquela geração, 10 potrinhos e tal. E a partir dali, beleza. Agora vamos fazer o que interessa, vamos montar. Então eu fazia equitação. A doma eu contratava, eu terceirizava. Eu fazia equitação. Eu, como ex-ambeviano, né, tem que ter um sonho grande, né? Então, qual é o sonho grande? O que pode ser um sonho grande na criação de cavalos, né? Eu serei um grande cavaleiro. Mas o que é um grande cavaleiro? Como é que você mede isso? Olha aí a gestão, né? Como é que você mede, né? Você não tem gerência, não tem gestão sobre o que você não mede, né? Pô, eu tenho que ser cavaleiro olímpico. Então, já botei meu sonho grande, serei um cavaleiro. Aí fui fazer... O que tem na Olimpíada de esporte equestre? Tem o salto. Isso. Eu estava com 40 e poucos anos de idade, nunca fiz salto na vida. Fiz 1 ano para ver, falei, não é para mim, né? Levei 2 tombos e tal. Falei, cara, não, né? Eu acho que talvez aí a turma do hipismo vai até cair de pau em mim, mas eu acho que até seja mais simples, mais fácil do que o adestramento. Tem o salto e o adestramento. E tem o CCE, que se chama Concurso Completo de Equitação, que junta as duas coisas. Você tem na Olimpíada uma prova de salto, uma prova de adestramento e uma prova de cross, que é insana, né? É um negócio assim para nego que não tem medo de nada. Falei, bom, obviamente não vou fazer CCE, não vou fazer salto, vou fazer adestramento. Fiz 3 anos de adestramento, mas com 6 meses eu já vi assim, cara, não é isso que eu quero, assim, não, né? É muito mecânico, né? Pelo menos a maneira como eu estava aprendendo, né? É assim, pô, você fazer um exercício, você tem uma planilha com 12 instruções, no final você está quase esquece de respirar, o cara fala assim, sorria. Eu falo, pô, eu vou sair do cavalo, eu vou sair no palco com esse cara. Ela tá me enchendo o saco, pô, eu não tô entendendo nada, você não sabe, você errou, você abandonou o cavalo. Eu falo, cara, pô... E tinha um outro erro ali, que era o seguinte, uma máxima, que aliás vale no mundo das empresas, temos passagens que a gente aprendeu na Ambev com isso, mas era no mundo do cavalo assim, cavaleiro novo, cavalo velho, né? Eu era um cavaleiro novo para esse esporte, não conhecia nada, então precisaria ter um cavalo professor que me ensinasse. A gente viu isso muito em startup de fábrica e tal. Você mantém a equipe experiente, a equipe de operação, de linha, os supervisores e tal. Pô, a curva de produtividade da fábrica acelera, né? Você aproveita a experiência. Então é isso. Eu não tinha um cavalo que soubesse. Então eu não sabia o que pedir para o cavalo. Eu não sabia o que pedir, não sabia como pedir. E o cavalo nunca tinha feito aquilo. Estamos falando de um processo de comunicação, não é outra coisa. E estava tentando mecanizar a comunicação, onde você tem 2 rédeas, às vezes 4, né? Porque o cara bota a rédea do freio nesses 2 dedos, a rédea do bridão nesses 2 dedos, 2 rédeas em cada mão, né? 2 ferros na boca do cavalo, um bridão e um freio, que são 2 tipos de embocadura com ações diferentes, né? Aí você tem que aprender a usar o assento, porque na verdade é o assento que comanda. Aí as pernas, mas o que é perna? Pô, a perna começa na virilha e termina lá no calcanhar. Ela tem várias maneiras de usar, e posições da perna na costela do cavalo, mais à frente, embaixo do corpo, mais atrasada, a de dentro é de fora. Se você está encurvado para lá, para a direita, a perna de dentro é a direita, a de fora é a esquerda. Cara, pirou tudo, né? E eu falei, cara, porra, que eu gosto de cavalo desde a minha infância, desde que eu era um cara que tinha muitas ideias e andava a pelo, era outra coisa, não é isso. Então eu continuei, fiz 3 anos, de vez em quando faço uma clínica, me mantenho medianamente reciclado, gosto muito do adestramento, acho que é uma disciplina técnica, mas comecei a prestar mais atenção na história da doma, né? E teve um cara em particular, que ele é um filósofo do relacionamento com os cavalos, eles chamam de horsemanship, relacionamento entre humanos e cavalos. E ele falava assim, pô, eu não treino cavalo, eu treino as pessoas. Eu falei, treinar pessoas? Isso eu sei fazer, isso eu gosto, né? Treinar pessoas, né? Interessante isso. A gente vem e contrata o cara para treinar o cavalo e ele fala que tem que treinar a pessoa, né? Aí ele falava assim, não tem a menor possibilidade de eu melhorar a vida dos cavalos se eu não mudar as pessoas. Eu falei, mudar pessoas eu adoro, né? Desenvolver pessoas e mudar as pessoas, eu achei muito legal. E para quê? Para melhorar a vida dos cavalos. Pô, eu sempre fui ligado em bem-estar. Na criação de cavalos, a gente recebeu outra certificação chamada Sela Verde. Eu ia te perguntar isso. Já vou adiantando tudo. Você me dá uma palhinha, eu falo o programa inteiro, aqui eu vou engatando os temas. Não, e pior que se quiser me cortar, pode cortar. Mas assim, eu quero ouvir isso. Deixa eu fechar o tema, então. Né? O Sela Verde é uma certificação que avalia principalmente em bem-estar animal. Se as suas práticas na criação, no treinamento, no manejo, na participação em provas, em cavalgadas, no transporte, em todas as etapas do relacionamento, seguem princípios que
respeitam o bem-estar do cavalo. Pô, eu sou certificado. Então, assim, mudar as pessoas para melhorar a vida dos cavalos me interessa. E aí a cereja do bolo foi, falou assim, isso é um processo de educação. Eu falei, porra, agora fechou tudo, cara. Porque tudo é educação. Né? Eu sou filho de professora, acredito em educação. Pô, eu estou onde estou, eu tenho a vida que eu tenho, a qual eu tenho profunda gratidão por educação, graças à educação que eu recebi na minha vida inteira. E ele falou assim, se trata de que tipo de educação eu preciso para fazer parte da vida deles. Então, você começa a olhar para si e pensar, eu preciso me educar, né? E aí, esse negócio de ser campeão olímpico e aprender a fazer, vou dizer um jargãozinho aqui, uma espada lá dentro, que é um exercício básico na equitação, perfeito, ele cai para segundo plano. Né? E eu comecei a descobrir que, na verdade, a educação é como se comunicar para poder se relacionar, para poder construir uma parceria baseada num relacionamento que tem confiança, respeito, onde você troca, para mim, se eu tiver que encerrar a conversa agora, você troca a relação de comando e controle para comunicação e cooperação. Isso para mim é assim, é maravilhoso. E assim, é mais como eu sou. Né? Sim. Eu não sou comando e controle, eu sou comunicação e cooperação. Então pronto, esse é o mundo hoje que eu vivo lá e eu recebo pessoas, a gente faz desde um programa individual até um programa de uma equipe, de um time. Gente, ó, eu vou fazer uma propaganda porque, assim, eu passei um dia inteiro, né, lá no Aras, né, com um grupo de pessoas, até ex-Ambev, foi um dia maravilhoso. E o Ricardo meio que mostrou para nós o que era o frame, né, o formato, né, o arcabouço conceitual, onde ele ia trabalhar as 8 virtudes numa visão de educação que transcendia, né, os cavalos, mas ia para uma visão do ser humano, dos grupos, etc. O site do Aras 8 Virtudes, ele tem lá os cursos, né? Tem. Então, de tempos em tempos, pesquisa lá. Eu realmente acho que, assim, vale muito a pena. Ele teve há 3 meses atrás, um curso, eu não consegui ir, mas já falei para ele que no próximo eu vou, porque toda hora que a gente aprende esses conceitos novos, eu acho que a gente leva. E eu acho que a gente está realmente saindo de um mundo onde talvez comando e controle, hierarquia era significativo, mas definitivamente não é o que as novas gerações querem. Sim. Elas querem muito mais comunicação e cooperação. Eu sempre falo uma coisa que às vezes pode assustar, assim, apaixone-se pela palavra depende. Olha. Assim, e a gente tem que navegar bem com o depende também. Porque tem muitas situações, a maioria da vida, que não depende de nada. É assim, você sabe fazer, vai lá e faz. Mas tem muitas outras que dependem. Então, comando e controle, eu vou dar um exemplo assim, eu estou a cavalo, eu vou atravessar uma estrada, não depende de nada. Eu vou olhar para a esquerda, olhar para a direita, não vem carro, é agora. E você tem que pedir ao cavalo para atravessar, ele tem que atravessar. E tem outras situações que não. Você está lidando com um potro novo, você está começando a construir uma linguagem para a gente se entender, você tem que entender o que ele está falando para você. Comunicação, eu posso ser um excelente palestrante e ser um mau comunicador. Né? Não saber me comunicar. E às vezes o cara é muito ruim de palestra, sobe no palco, trava, congela, não sei o quê, mas, cara, no dia a dia flui, a coisa conecta, comunica e vira produtiva, vira uma coisa frutífera. Comunicação depende de uma linguagem. E depende de você querer também ouvir, receber, né? A tal da escuta ativa, que se fala tanto hoje em dia. A tal das habilidades socioemocionais, que se fala tanto hoje em dia. Pô, se você não tiver escuta ativa e habilidade socioemocional, não existe relacionamento com o cavalo. Acabou. Você pode falar para ele o que você quiser em português castiço. Apesar de eu ser mau aluno em português, eu sei falar português direitinho. Não costumo errar as conjugações, os tempos de verbo, né? Mas ele não entende nada. Né? Tem pessoas que vão lá em casa, às vezes, monta no cavalo, o cavalo começa a mexer, a pessoa fala, para! O cavalo sai correndo. Porque ele não entende a palavra para, ele entende a vibração que ele recebeu. Essa vibração é nervosa, é de medo. Deve ter perigo aqui. O que acontece com uma presa quando tem perigo? Sai daqui, foge. Então ele sai. Né? Olha que interessante. Você falou para e você pediu para ele sair, ele saiu. Né? Então E quantas situações assim não tem no ambiente corporativo, familiar, cidadão? Isso que você falou da vibração é a mesma coisa, até com um filho, com um bebê. Eu me lembro, mãe de bebê, eu ficava angustiada de não saber se quando tinha o choro, o que a criança estava sentindo, o bebê mesmo. E mais eu sentia que o bebê chorava. Sim. Então isso é um exemplo que está dentro disso. Olha, Ricardo, é sensacional te ouvir. Uma história de mudança, de transformação, mas sempre de consistência e alinhamento com o que você acredita, seus valores e seus princípios. A gente sempre encerra o nosso programa com uma pergunta, né? Até porque o nome é Liderança em Pauta, né? É verdade. Para você,
O que significa ser um líder? Eu acho que é comunicação, é ter essa capacidade de comunicação, acima de tudo. Eu gosto demais da definição de liderança do Brito, né? Carlos Brito, referência importantíssima para a gente. Você precisa ser líder toda vez que você tem uma meta para bater e você tem um time com o qual você tem que trabalhar. Então, um bom líder é aquele que bate a meta, trabalhando em conjunto com o time, fazendo certo. Né? O do the right thing. Faça as coisas certas. Né? Que nada mais é do que lá no início do nosso papo, a coisa do propósito é você viver em conformidade com seus princípios e valores. É fazer as coisas certas. Né? Então, assim, essa é a essência da liderança. Mas as pessoas às vezes se confundem com estilo de liderança, ou liderança com chefia. O depende também pode vir para essa conversa aqui, olha, depende da situação e tal. O tema liderança veio muito do mundo militar. Que o cara é preparado para lutar uma batalha, uma guerra. Então, hoje você tem o mundo da inovação, da criação, de ESG, que poderia ser um tema de outro, né, das pautas ESG. Tem tantas outras coisas que comando e controle, aquela caricatura da liderança. Da chefia, já não é mais da chefia, ela continua válida para algumas situações, né? Mas eu acho que talvez para o público desse teu programa não seja mais isso há muito tempo, né? Cara, sensacional. Ricardo, amigo, muito obrigada. Bom, puta, que bom estar aqui com você hoje. Por você Os olhos brilham, né? Muita conexão. E, pessoal, é isso aí. Se você gostou desse programa, recomenda para um amigo, para amiga, vai lá no canal, assiste e acione o sininho para estar recebendo sempre as comunicações quando um novo programa vai ao ar. Até a próxima.